toda a audiência que está nos acompanhando nesse momento, cada um em seus respectivos lares, diante da circunstância adversa que a gente está enfrentando nesse momento. É uma boa oportunidade para a gente procurar compartilhar experiências, conhecimentos e buscar enfrentar de forma colaborativa todos esses desafios impostos aí na sociedade para esse momento que a gente enfrenta, né? Eu gostaria foram mais de 500 inscritos, um público bem seleto, todos atuantes aí no setor financeiro, então tenho certeza que vai ser uma tarde de grande troca. Queria agradecer também a presença dos nossos palestrantes, são protagonistas aí que têm liderado as discussões públicas diante das organizações que estão atuantes, em especial também o Banco Central, permitindo que a gente tenha acesso a essa agenda que ele vem trabalhando de transformações digitais dentro do setor financeiro, o setor que era altamente regulado, e nos últimos anos a gente tem percebido uma maturidade muito forte, fomentando a competitividade e a entrada de novos players, né? E esse evento é uma realização conjunta entre a Associação Brasileira Online e Offline, a qual eu represento, Instituto Startups, e co-realização com o Jota, a qual estará mediando o painel de debates, e eu passarei a palavra na sequência para o Guilherme, né? Só queria contextualizar alguns pontos que podem contribuir com o nosso debate, questões históricas. A gente vem acompanhando uma transformação tecnológica e digital ao longo dos anos. Em 1969, nós tivemos aí o primeiro relato da conexão em rede formal. Demorou-se 20 anos, até o início, meio da década de 90, para que a internet se popularizasse, se tornasse acessível para o cidadão e o consumidor final. Mais alguns anos, nós temos o relato da primeira fintech, uma das primeiras fintechs, com o PayPal, em meados de 98. De lá para cá, nós temos um ecossistema hoje que já representam cerca de 600 fintechs mapeadas no Brasil, tá? E o PayPal surgiu num contexto da bolha.com, a qual o e-commerce vinha se desenvolvendo, as transações online, o comércio digital. Depois, em 2008, nós temos ali o cenário qual o smartphone passa a fazer parte da vida da sociedade, onde o mundo O2O, online to offline, incorporou dentro da mobilidade, conectando esses dois ambientes. Tivemos também a crise financeira internacional, que colocou em xeque instituições tradicionais financeiras, permitindo que se abrisse um pouco mais a cabeça e permitisse que a inovação adentrasse esse segmento que até então era bem fechado. Vindo para os dias atuais, 2015, nós temos a entrada do Uber no Brasil, a ascensão das plataformas, muito se debateu do modelo do setor financeiro, Banking as a Platform, direcionando os debates públicos que nós temos hoje, Open Banking, pagamentos instantâneos, e desde então nós vemos uma maturidade do regulador se abrindo, puxando essas pautas, inclusive o Brasil se vendo como case e referência internacional, né? O que nós tivemos de discussões no setor financeiro nos últimos 3, 4 anos com a chancela do Banco Central equivale a mais do que foi discutido por conta da demanda mercadológica nos últimos 20 anos. Então, a gente vive um cenário aí de intensa transformação exponencial e, diante dessa crise iminente da pandemia, mais do que nunca, a digitalização se tornou essencial para as nossas vidas diante de uma situação imposta, ou seja, empresas tradicionais que tinham reticência quanto ao home office, estavam segurando investimentos em digitalização e tecnologias, agora isso não é mais uma opção, e sim uma realidade. Então, esse é um contexto que vai envolver todo o nosso debate, e eu queria passar agora a palavra para o Guilherme do Jota, que vai poder iniciar aí a nossa dinâmica, e agradecer mais uma vez a todos, que a gente possa ter uma excelente troca durante esse painel online. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome do Jota a presença de todos os painelistas, todos que estão nos acompanhando no Zoom, no YouTube. Enfim, meu nome é Guilherme Pimenta, sou repórter do Jota aqui em Brasília. Uma honra estar aqui com vocês. Bem interessante o que o Marcos falou, que até o início da nossa transmissão a gente já tinha 500 inscritos, mas quem está nos acompanhando por meio do YouTube, né? E para debater as inovações do setor financeiro diante dos impactos da Covid-19, a gente está aqui hoje com o advogado José Luiz Rodrigues, sócio do JL Rodrigues Carlos Átila e Associados, Luiz Nascimento, chefe do departamento jurídico da MovPay e líder do Comitê de Fintechs e Pagamentos da Associação Brasileira Online e Offline,
Victor Magnani, presidente da Associação Brasileira Online to Offline e chefe de Relações Governamentais da LOG, e de Mardilson Queiroz, que é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, estava confirmado para esse evento, mas tendo em vista a rotina de Brasília, que está muito complicada esses dias, ele teve que cancelar de última hora, mas está muito bem representado aqui pelo Mardilson nessa tarde. Enfim, só para explicar para vocês a dinâmica um pouco do painel, ele vai ser dividido em duas partes, né? Primeiro, a gente vai abrir com o Mardilson falando aí pelo Banco Central, em média uns 15 minutos. Depois eu vou passar a palavra para cada um dos painelistas falar 10 minutos. E nos 30 minutos finais de debate, a gente vai fazer uma dinâmica ali, uma rodada, que eu vou fazer algumas perguntas que estão chegando, principalmente por quem se inscreveu. Né? Antes de começar, eu só queria convidar todos os presentes para conhecerem um pouco mais o Jota, principalmente o nosso serviço recém-criado Jota Pro Crise. Diariamente temos enviado aos nossos assinantes notícias e análises sobre as decisões dos três poderes, principalmente aí impactadas pela pandemia do Covid-19. Além disso, a gente tem feito no Jota também webinars diários para debater as decisões que estão sendo tomadas pelos três poderes, sempre na tentativa de tornar as instituições mais previsíveis e ajudar na tomada de decisões, o que é fundamental, principalmente nesse momento de crise. Dito isso, Mardilson, passo a palavra para você. Muito obrigado. Imagino que a agenda do Damaso está muito corrida, imagino que a sua também esteja. Então é uma honra contar com a sua participação nessa tarde. Muito obrigado. Ok, obrigado, Guilherme. Inicialmente, agradecer aqui o convite e a oportunidade dada ao Banco Central e em especial aqui a minha pessoa para participar aqui desse evento. São iniciativas desse tipo, e aí parabenizar a Associação Offline to Online, a iniciativa do Jota aqui, porque há anos que o Banco Central vem, de alguma forma, se aproximando e trazendo cada vez mais o mercado, não o mercado tradicional, que obviamente já são clientes do Banco Central tradicionais, mas o mercado em expansão, né, e aumentando o ecossistema. Para isso, o Banco Central vem, de alguma forma, digamos assim, podemos dizer, retirando o tapete vermelho da porta da frente, né, para que a sociedade cada vez mais esteja próxima ao Banco Central e o Banco Central próximo à sociedade. E são iniciativas como essa que a gente vem agregar e vem alcançar esse objetivo. Bom, nós estamos aqui, né, diante de um cenário adverso que estamos vivenciando aí em função do Covid-19, que tem causado impactos negativos na economia real e que vem colocando desafios e demandas aos sistemas financeiro e de pagamento, né, em especial, tá, resumindo aqui, nos mercados de empréstimo e de crédito, liquidez e fontes de recursos, né? As instituições, não só as empresas, mas as instituições reguladas pelo Banco Central, eles tiveram que adotar esquemas de home office, né, bem como implementar turnos de equipes operacionais separadas, né? O que vem aqui também pelo lado da oferta, né, no mercado de crédito especificamente, né, nós temos que é importante, né, garantir que o sistema financeiro esteja bem posicionado para prover crédito em um ambiente desafiador, bem como garantir que pequenas instituições, aqui em especial as fintechs de crédito, né, continuem tendo acesso a recursos, permitindo-as que ela continue competindo no mercado, né, e ganhe cada vez mais espaço no mercado. Ainda no lado da oferta, no mercado de pagamento, é importante manter o fluxo de pagamento em todos os elos da cadeia, né? E pelo lado da demanda, né, estamos vendo estrangulamento nas receitas das empresas e pessoas, colocando maior pressão nas suas necessidades financeiras, em especial pessoas de baixa renda e pequenos e médios negócios, né? Tudo isso, né, coloca um desafio para o Banco Central, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Temos participado remotamente de fóruns no âmbito do BAS, BCBS, do FSB, do GAFI, né? Que as discussões elas estão bem focadas no cenário atual, né? Mas esse desafio não somente em relação às atividades clássicas de um Banco Central ou da autoridade competente, dependendo de cada jurisdição. Atividades clássicas essas que têm a ver com a rede de segurança do sistema, com o Banco Central como provedor de liquidez, né? Política monetária e de câmbio, regulação e supervisão dos sistemas
financeiros e de pagamento, mas também pensar fora do tradicional, né? E são situações como essas que nos desafia a pensar fora do tradicional. Diante disso, né, temos tomado ações, não só isoladamente, mas principalmente em conjunto com o Ministério da Economia e apoiado o Congresso e junto com o Congresso, né? E podemos aqui citar de uma forma rápida, até para colocar contexto aí para os debates, né? Temos feito ações, né, de forma a aumentar a capacidade econômica e liquidez das fintechs de crédito, tá? Como a exemplo de como normas recentes permitiu que essas empresas, a SCD, Sociedade de Crédito Direto, recebam repasse e obtenham empréstimo do BNDES. Tá? Os fundos de investimento, né, antes estava restrito aos FDICs adquirirem ativos diante dessas fintechs de crédito, ampliamos o escopo para que outros tipos de fundos, mas cujas cotas são exclusivas de investidores qualificados, possam participar das operações das fintechs de crédito. Né? Tudo isso de forma a dar maior capacidade econômica e dar liquidez para o seu modelo de negócio. Alteramos também, flexibilizamos, digamos assim, reclassificação do nível de risco de operação de crédito. Nesse período emergencial de cenário adverso, né? Isso dá fôlego e capital para as instituições direcionarem recursos e diminuir o custo do direcionamento desse recurso. Aumento da oferta de liquidez com base em operações com letras financeiras, né? Não só foi permitido que os bancos possam recomprar um volume maior das suas próprias letras financeiras, o que é que isso ajuda? Propicia aos detentores desse título, a exemplos de fundos, né? Tenham mais liquidez, né? Também foi permitido pela lei ao Banco Central fazer empréstimos às instituições financeiras dentro de um prazo, mediante a aquisição dessas letras financeiras garantidas por ativos financeiros ou valores mobiliários. Tá? Foi instituído por lei, né, um ajuste na Lei 12.865, recentemente, do repasse na cadeia de pagamentos, né, inerente a um arranjo de pagamento. Isso é crucial, né, para que a continuidade do negócio, o fluxo de pagamento nas cadeias, dentro dos elos da cadeia do arranjo de pagamento, flua, né, num cenário adverso como nós estamos vivenciando. Recentemente, antes de ontem, com a lei do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, né, o Banco Central tem atuado para regulamentar, né, de forma que as instituições financeiras provêem financiamento da folha salarial dos empresários, né? Então, são ações, né, aqui eu passei de uma forma rápida, simplificada, tem várias outras, tá? Que tem feito com que o Banco Central, não só dentro do seu papel tradicional, mas tenha também pensado fora do tradicional. Um recado que eu poderia passar aqui, né, já que nós estamos num ambiente de inovação, né, de um ecossistema aí recheado de novas tecnologias, fintechs em geral, nós sabemos que é na diversidade, né, que a gente consolida lições, né, tira proveitos, né, e oportunidades para ratificarmos projetos que já estavam em andamento ou que estavam para ser lançados, né? E é nessas adversidades, né, que fez consolidar para o Banco Central que a inovação é uma questão não só de necessidade, mas chega até a ser de sobrevivência num cenário, né, tão adverso, né, quando se quer alcançar um sistema financeiro de pagamento efetivo, né, que atenda de fato a sociedade em diversas situações, eficiente, resiliente no desempenho do seu papel, né, perante a sociedade, principalmente em cenários adversos. Também, novos negócios que são intensivos em novas tecnologias, bem como aplicações de novas tecnologias em negócios tradicionais, né,
tem um condão de tornar os serviços financeiros mais adequados e acessíveis às sociedades e permitir novos entrantes, né? O que vem demonstrando, o cenário que nós estamos vivendo, que esse caminho é um caminho sem volta, né? Que temos que buscar, de fato, esse caminho. Isso vem demonstrando para nós que a digitalização de ativos, dos negócios e dos relacionamentos no âmbito do sistema financeiro e de pagamento, né, é uma condição essencial, né, para se alcançar um mercado mais aberto, integrado, tendo o cliente como agente principal, né? Sabemos que o desafio é grande, as necessidades são enormes, mas esse cenário tem demonstrado e validado ao Banco Central que a sua agenda BC-Hash, em todas as suas dimensões, né, e a inovação permeia todas essas dimensões, né, é o caminho a ser seguido e com mais empenho e esforço que o Banco Central pode aprender minimamente do cenário que nós estamos vivendo, né? Eu vou aqui encerrar minhas palavras agora, por enquanto, e fico aí à disposição para o debate. Obrigado, Mardilson. Eu queria já diretamente passar a palavra para a Luíse. Você que está comandando, Luíse, ali o Comitê das Fintechs na Associação Brasileira Online e Offline, como que você tem visto, enfim, esse cenário que é muito incerto que a gente está vivendo, né? Ninguém sabe, não tem como prever até onde a crise vai, muito menos os impactos econômicos que essa crise de saúde vai ter, né? Como que você tem visto, Luíse, esse cenário? Como que as fintechs têm visto isso? Quais são os riscos, enfim? Claro, primeiro agradecer ao convite, honrada com a participação em discutir e debater com pessoas tão renomadas, reconhecidas no mercado. Bom, na minha visão, acho que essa é uma crise diferente, porque ela tem uma origem não pelo mercado financeiro, como as outras, ou guerra política, né? Ela vem da saúde, e isso acaba tendo um impacto muito maior em diversas esferas, por atingir questões essenciais de sobrevivência do ser humano. Então, e além de tudo, ela impacta profundamente o setor produtivo, o setor de serviço e, consequentemente, a economia interna e externa. Alguns estatísticos, eu não sou estatística, sou advogada, mas li bastante matérias recentes sobre o tema, e alguns diriam que a gente vive um acrônimo chamado VUCA em inglês e VICA em português, que é basicamente um ambiente de volatilidade, de incerteza, complexidade e ambiguidade. E por conta disso, é difícil a gente prever os impactos concretos dessa crise, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar nessa quarentena. O que a gente sabe, de fato, é o que está acontecendo agora. E falando um pouquinho dessa situação atual do mercado, especificamente do setor financeiro, diria que mesmo para aqueles chamados modelos de negócio disruptivos, inovadores, que em tese, né, na sua essência, já tem esse ritmo de transformação e mudança com mais frequência, eu estou percebendo e conversando com o mercado que alguns estão enfrentando, sim, desafios nessa fase de adaptação, isso porque tem alguns fatores externos que acabam influenciando e potencializando esse ambiente. Mas, assim, de fato, a única certeza que eu vejo agora é a busca por liquidez no mercado. Brinco até que é o nosso álcool gel do momento do setor. Para a gente, esse realmente é o que nos protege, é que a gente tem essa garantia de liquidez. Mas acontece que hoje grande parte do empresariado está vivendo e entendendo de fato que o que é ser um empresário digital, o que é parte mais interessante de tudo isso que a gente está vivendo, porque as empresas elas estão enfrentando dificuldades com adaptação no home office, com processos de acesso aos clientes, ou até mesmo dificuldade em fazer essas grandes mudanças em um período tão curto de tempo. Então, assim, eu entendo que eles estão chegando à conclusão de que eles não eram, de fato, digitais, por incrível que possa parecer. Então, as dores nesse momento mostram realmente a importância de terem profissionais
que são escassos. A gente já vinha com essa dificuldade no mercado de encontrar profissionais que tenham cabeça digital, que entendam de processos e metodologias digitais e que consigam, de fato, mostrar para o empresário, para os modelos de negócio, enfim, como se aproximar dos modelos das empresas chinesas. Então, assim, para a gente realmente está sendo interessante observar diferentes empresas que estão com esses desafios. E assim, para fechar meus comentários iniciais, vou ser breve, que eu acho que o debate vai ser mais rico, eu acredito que, apesar dos diversos desafios que a gente tem, a gente também tem muitas oportunidades de renovação, pelo menos do sistema atual que a gente vive, infelizmente acontecendo pela dor, mas que a gente pode, sim, aproveitar para fomentar, finalmente, a tão esperada educação financeira, já que agora poupar vai ser necessário para a gente sobreviver. E sobreviver na essência do básico, né? Na alimentação, nos custos básicos do ser humano. E também é uma grande oportunidade para a gente motivar e apoiar o crescimento desses pequenos e médios empresários, que hoje, assim, é a nossa cadeia mais fraca, com pouco acesso a crédito. De fato, esses empresários, incluindo os autônomos, eles têm grande dificuldade em se organizar diariamente nas contas, misturam rendimentos pessoais com rendimentos da empresa. Então, é a oportunidade da gente apoiar, levando ferramentas e plataformas que as empresas de inovação, fintechs, podem oferecer. Eu acho que, de fato, então, fechando aqui, acho que meu apelo no meu comentário seria vamos apoiar os pequenos e médios e autônomos nesse grande desafio. Obrigado, Luiz. Até também, nesse sentido, passo a palavra para o José Luiz Rodrigues. José, queria ouvir um pouco do senhor. Enfim, a gente sabe que o momento é de muita incerteza, né? Eu acho que essa crise, ao contrário da crise de 2008, que foi uma crise ali que teve o cerne no sistema financeiro, essa, como bem a Luiz falou, é uma crise de saúde que está tendo repercussões em todas as áreas, né? Então, eu queria perguntar para o senhor, José Luiz, enfim, como que o senhor avalia esse cenário? O senhor acha que esse cenário vai trazer muitas mudanças para o nosso sistema bancário? Quais riscos o senhor vê, principalmente nas fintechs, que a gente sabe que tem tido um movimento de expansão nos últimos 4, 5 anos, principalmente? Enfim, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o tema. Já estou aí muito bem acompanhado da Luísa, Vitor Magnani, Maria, são pessoas que a gente conversa diuturnamente aí sobre regulação. A minha empresa, a JL, acompanha os movimentos de mercado. A gente é uma empresa multidisciplinar que sempre foi especializada em regulação, organização e supervisão do sistema financeiro no mercado de capitais. E a gente também tem aí apoiado aí as associações, né, a O2O, a BFintech e outras, a BCD, nessa jornada. Bom, quando me convidaram para participar, eu estava refletindo, porque eu sabia que esse comando, a agenda atual do Banco Central, a agenda emergente, ela ia sair, o Madilson ia falar sobre ela, a gente vai discutir um pouco mais no decorrer da live, acredito que isso aconteça, mas o importante, eu acho que é a gente pensar, eu estava pensando e queria que todos pensassem comigo, como é que a gente ia se comportar hoje nessa reclusão que a gente está, ou seja, na obrigatoriedade de ficar em casa, ou de mudar de atitude para o home office, ou de ficar realmente por conta de saúde, nessa crise que nos pegou de repente, que eu acredito que nenhum analista de mercado tenha colocado o risco dela no ano de 2020, né? Impossível. Eu queria só entender o que quer dizer. Eu queria pensar o seguinte: a gente tivesse hoje no sistema financeiro de 2008, 2009, tá? Que teve aquela grande crise econômica que todos conhecem, né? Todos conhecem. O impacto no Brasil foi bonitinho, até bacana, porque a gente estava sempre muito organizado, sempre um sistema financeiro muito bem organizado, as infraestruturas de mercado funcionando muito bem. Isso nos ajudou a passar, de uma certa forma, impunes, né, internamente do problema maior, mas que ficou. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o lado bom daquela crise é o lado de apoio desta aqui hoje, que a gente está vivendo. Quer dizer, aquilo foi o grande start, foi o grande momento, foi o grande provocador, tá, das nossas pessoas de tecnologia, de todo mundo que pensava nisso, dos jovens. Por quê?
se criou um gap de atendimento na época. Os bancos se recusaram, os bancos saíram fora do dia a dia, por medo, por questão de reestruturação, por questões econômicas maiores, e realmente entrou esse mundo da tecnologia que veio desde lá evoluindo, começaram a aparecer as nossas startups, fintechs, as várias techs que apareceram, e todas elas e seus empreendedores, que isso é muito importante citar, que é uma coragem danada, ser empreendedor no Brasil não é fácil, e começaram realmente a mudar esse mercado. Então, eu que vim de banco a vida toda trabalhando no sistema financeiro, você olha, em 2008 você tinha um sistema de pouco acesso, de um acesso difícil, caro, muito caro, onde as pessoas tinham uma dificuldade de acessibilidade incrível nisso. E isso tudo vem mudando com o tempo. Todo mundo já falou um pouquinho de tecnologia, a gente veio evoluindo em várias coisas, né? Hoje você pega, se você comparar as coisas, quer dizer, se não tivesse acontecido esses 10, 12 anos de evolução de tecnologia, como é que seria a nossa vida hoje, sentado aqui atrás da mesa, dentro de casa, o que a gente estaria fazendo, né? Como é que as pessoas se comportar sem o iFood para pedir a sua alimentação, como é que se comportar com as farmácias que entregam remédio, as plataformas que atendem às mais diversas necessidades, ia ser muito difícil, ia ser muito complicado. Até de medicina online hoje, você observa um monte de... Estou falando de alguns segmentos, mas você tem N segmentos importantes, né? Hoje você consegue um diagnóstico mais preciso, você consegue se tratar dentro de casa, né? Então, isso tudo veio depois de 2008. Realmente, se você pegar toda essa grande da tecnologia acessível, ela veio de 2008 para cá. Então, isso é muito importante olhar, quer dizer, a nossa agenda, que nós vamos discutir hoje, quando eu olhei, a nossa agenda não é uma agenda do Covid-19. Ela é uma agenda constante, é uma agenda que muda todo dia, é uma agenda que muda como muda o meio digital, como muda o nosso mundo. Tá? O mundo digital muda, tecnologia muda por segundos, né? E isso, a nossa agenda também muda por segundos. A verdade, eu acho que a grande função que a gente tem aqui hoje, debater um pouquinho, é repensar o seguinte: a nossa agenda estava correta, atendeu tudo. Realmente, qual o problema que ficou para a gente resolver? Porque esse é o grande teste, né? Você chega num momento desse, você tem um teste incrível, que a Lois já citou, quer dizer, pensar que é digital, será que é atrás da mesa? Será que dentro é realmente digital? Será que está preparado para isso? Então, com relação a tudo. Agora, voltando um pouquinho para o meu segmento, que é crédito, me preocupa muito porque os players de mercado, tá? O chamado shadow bank no mundo aumentou muito. Tá? Você tem hoje um sistema financeiro, concessão de crédito e serviços não vinculados e não regulados pelo Banco Central ou pela CVM. Tá? Eles estão no mercado, alguns regulados pelo Banco Central, pela CVM, em parte, mas tem atividades hoje aí fora dessa regulação direta, tipo as factories, tá? Ou outra qualquer, várias outras no mercado. Esse enorme mundo de FDICs que você tem, de fundos hoje. Tá? As ESCs que saíram ano passado, que não estão debaixo de regulação. Então, a gente tem um segmento, a área de pagamentos mesmo, dos adquirentes, tem um volume de subadquirentes enorme. Dificilmente, a gente cuidar de tudo isso é um negócio complicadíssimo, que você conhece na cabeça o adquirente, que está ali estruturado, e debaixo dele você tem os subadquirentes que lidam direto com os seus clientes, né? E isso tudo é complicado. Então, quando você fala em liquidez hoje, desde o primeiro momento que o Roberto Campos, o nosso presidente do Banco Central, anunciou as medidas, fiquei muito satisfeito pelo volume, pelo tamanho e pela precisão que foram feitas. Realmente é uma coisa sólida, bem arrumada. Agora, precisamos de uma coisa, precisamos da capilaridade para isso. Como é que essa atitude toda, essa atitude que foi tomada para esse pequeno período, se Deus quiser, o mais curto possível, chegue na ponta, chegue lá no pequeno, no médio, no autônomo, chegue em todo mundo, chegue no Zezinho da oficina, no Manuel da padaria, porque isso é importante a gente saber que vai chegar, ou para o nosso vendedor de churrasquinho na esquina da São João. Eu acho que isso tudo é muito importante que a gente olhe, e às vezes o que me preocupa nisso, no processo todo, é que a gente cuidou de um monte de coisa, tá? E ainda a gente vê coisas que não funcionam. Tá? Hoje mesmo estava a Caixa Econômica falando da distribuição do Vale Covid, da ajuda, e estava difícil. Estava difícil por quê? Não se tinha cadastro de todo mundo, o acesso é complicado, a tecnologia é boa, mas é difícil quando todo mundo usa ao mesmo tempo, né?
Então, você tinha uma certa dificuldade. Todo mundo falou muito do mundo digital, só que o mundo digital, lá na ponta, ele não gera recurso, ele não gera dinheiro, não gera moeda física. E nós estamos num país ainda que, pela dimensão continental, a gente tem 60% do movimento que ainda é gerado abaixo de R$50, é pago em moeda. Então, você imagina a dificuldade que é isso de fazer chegar. Bom, tem coisas que a gente não fez, que a gente vai pensar em fazer, por exemplo, interoperabilidade dos ATMs, que é uma coisa que até hoje não funciona. O mundo inteiro é interoperável, nós não somos. A gente tem 750, 800 municípios no Brasil assistidos por ATMs. O resto não tem nada. Então, para chegar lá, você tem muitos que não têm nenhuma agência bancária. Agora, a gente pode falar, o mundo digital atinge todo mundo, atinge 4 mil municípios, está bom. Ótimo, maravilha, é o que a gente queria, só que falta chegar a mais um fatorzinho lá, que é a moeda. Ainda precisa chegar a moeda, a não ser que a gente evolua muito, cresça muito, e todo mundo, se Deus quiser, a gente vai ter um país totalmente incluído no sistema financeiro, com moeda plástica no bolso, mas a gente tem o que pensar ainda. Então, diante da crise, é olhar o quê? Os que a gente não deixou de fazer, os erros que a gente cometeu, a correção de agenda, para que a gente realmente leve essa nossa missão à frente. O Banco Central soltou nesses dias aí, só concluindo, 18 resoluções, se eu não me engano, posso estar errado por uma ou duas, mas disso me corrige, e uma série de circulares e cartas circulares aí regulando o mercado de forma brilhante. Eu acho que tem muita coisa interessante. Eu só quero ver, lógico que não é a missão do Banco Central, a missão do Banco Central é fazer exatamente a regulação, é provocar os mercados e provocar o meio regulado, mas isso tudo tem que funcionar. A CVM está soltando um monte também de novas regras para que isso funcione. Então, os reguladores estão atentos, estão funcionando. O governo soltou, pela minha conta, 60 medidas para atender o social e para atender a necessidade de saúde. Tá? Então, quer dizer, pensa bem, a gente em 30 dias, o tamanho das coisas que nós fizemos. Fizemos um volume impressionante de coisa. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer hoje, principalmente, é rever a nossa agenda realmente. Está bonita, está arrumada, é isso que tem que seguir, tá? Daí vamos em frente. Por enquanto, é isso que eu tenho para falar. Obrigado, José Luiz. Victor, agora eu pergunto a você justamente, acho que todos que falaram aqui falaram muito de inovação, de tecnologia. Você que já está nessa área há alguns anos e atualmente, inclusive, como que você tem visto? Acho que até passo para você a pergunta do José Luiz. A gente fez o necessário? O que a gente precisava fazer que a gente não fez? Como que tem sido hoje para vocês aí esse cenário? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar com todos, agradecer Banco Central, o Jota, a Associação Brasileira Online e Offline, a Móvel, o José Luiz. Bom, vamos lá. Eu vou tentar colocar alguma pimenta nessa conversa, porque eu acho que assim tá todo mundo falando muito bem um do outro, tá? Mas antes disso, eu queria contar duas histórias. A primeira história é da Dona Maria e a outra é do Seu João. A Dona Maria tinha um estabelecimento comercial na rua, que atendia ao público, estava digitalizada. E agora, com todas as restrições, ela teve que fechar. Ela está buscando alguma plataforma digital para continuar vendendo, ou mesmo por WhatsApp, rede social, mas está muito difícil. E aí o governo realmente estendeu a mão e ofereceu para ela pelo menos um crédito ali, para ela se socorrer. Do outro lado, a gente tem o Seu João. O Seu João, ele é entregador. E o Seu João, ele precisa trabalhar porque ele está numa atividade essencial. Ele precisa se proteger. Esses dias eu atendi um Seu João aqui na minha casa e ele estava extremamente preocupado com esse vírus. Ele estava com duas bombetas de álcool em gel. Antes de me atender, ele estava com uma máscara. Eu estendi, eu não paguei digital, porque eu queria ver como é que seria esse modus operandi para pagamento na maquininha. Ele pediu para eu virar o cartão ao contrário, ele pegou com papel, jogou um spray de álcool no cartão de crédito, limpou a maquininha, colocou o cartão de crédito, eu digitei e ofereceu álcool em gel para eu me limpar. Né? O Seu João vai ser cada vez mais comum. E a Dona Maria também, nesse processo de digitalização, vai ser cada vez mais comum. Acontece que o Brasil não estava incluído digitalmente em sua grande maioria.
A gente tem 57 milhões de pessoas antes do coronavírus que utilizavam já algum meio digital para ver. Embora seja um número significativo, ele pode ser muito maior se a gente, de fato, ampliar esse acesso digital, que inclui telecomunicações, antena, o valor do celular e também comportamento e educação para isso. Tá? E, do outro lado, a gente tem a maior parte da economia brasileira empregadora sendo pequeno e médio. A gente tem 52% das carteiras assinadas vindas desse pequeno e médio negócio. O Banco Central anunciou no dia 2 de abril a seguinte informação, que ele pode liberar até 650 bilhões de reais na economia. A grande pergunta que se faz quando você coloca esse recurso à disposição ali dos bancos é como atingir o alvo. Como que a Dona Maria ou mesmo o seu João vai conseguir acessar esse recurso? Se ele está com o nome sujo, se ele já está no Serasa, no SPC, o que esses bancos que estão recebendo esse dinheiro vão exigir para que, de fato, essas pessoas tenham acesso? Porque a Dona Maria está passando por uma dificuldade imensa, que é aprender em poucos dias o que seria uma jornada de 5 anos. O processo de transformação digital não é apenas subir um site ou atender pelo WhatsApp. Envolve uma mudança de comportamento, uma forma como você opera até no mundo físico. E, além disso, ela precisa desse socorro. Por vezes, eu vejo que, assim como a gente observou um falso dilema entre segurança segurança e a saúde e economia, quando se debateu o coronavírus, a gente vive um falso dilema ainda no Brasil entre segurança e competitividade. Então, diferentemente de outras plataformas que a gente usa, como a Rappi, a Log, o Mercado Livre, que conseguiram escalar num curto espaço de tempo, são plataformas que nasceram em 2012, 2013. A gente não tem muitas fintechs que conseguiram escalar rapidamente, porque o peso regulatório no sistema financeiro, sistema de pagamentos brasileiro, é enorme. Quando a Rappi começou aqui no Brasil, não tinha tanto peso regulatório como tem, como se tivesse uma agência reguladora presa no seu cangote, já com todas as porcelanas em cima da mesa, e você sai para tentar arrumar um espaço para jantar. Então, meu ponto embora neste momento a gente olhe para a segurança do sistema financeiro e está gerando essa liquidez, porque tem que chegar lá na ponta, e aí eu tenho uma série de dúvidas como esse dinheiro vai chegar na ponta, que ele tem que chegar muito rápido. Por outro lado, a gente tem que ver um ambiente de competitividade para aproveitar esse momento de transformação digital forçada, porque o seu João está preocupado com o coronavírus, ele vai querer usar cada vez mais meios digitais, eu também vou usar cada vez mais meios digitais, o home office está sendo um parto da gente conseguir adequar departamentos inteiros no ambiente de home office e manter uma produtividade alta. Como a gente aproveita esse momento, que assim, é um momento de transformação forçada, para educar nesse processo? Como que a gente tem uma agenda de competitividade para dar liquidez, inclusive utilizando essas fintechs? Em nenhum momento eu ouvi pelo Banco Central ou mesmo por outras pessoas do governo federal quanto de recurso vai para essas fintechs, como que elas vão ser utilizadas. Eu sei que são citados sociedades de crédito e outras, mas quantas sociedades de crédito a gente tem no Brasil, para de fato a gente aproveitar o momento de digitalização com as pessoas que sabem fazer, para ter mais competitividade e um ambiente muito mais digitalizado, imerso na 4ª Revolução Industrial,
que é o que a gente sabe que está acontecendo e vai se intensificar nos próximos anos. Além disso, eu acho que nesse momento, embora a primeira saída e a saída necessária seja dar essa liquidez para o mercado, a gente tem uma agenda de educação financeira. A gente sabe dos números de quantas pessoas estão endividadas no país. Como que essa pessoa que vai receber esse recurso não vai usar para alguma outra coisa, ou vai cobrir alguma outra dívida e vai precisar de mais recursos? Como que a gente consegue também intensificar essa agenda de educação financeira? E aí, paralelamente a isso, que já é um problemão, a gente tem uma agenda de pagamentos instantâneos. Então, esses dias foi publicada a consulta pública de pagamentos instantâneos. Então, várias fintechs que estão tentando sobreviver se depararam com uma discussão que vão ter que se posicionar. E você tem uma grande outra discussão em andamento, que é o Open Bank, que esta é a real oportunidade da gente ter um ambiente mais competitivo, que está em andamento, mas, por enquanto, com todas as reuniões pausadas, suspensas nesse exato momento. É um bom papo, a gente tem que intensificar mais esse contato. A Associação Brasileira Online e Offline, embora tenha esse nome inglório, ele reúne aquelas plataformas que conectam de um lado o usuário, do outro lado o produto e serviço. Então, se vocês repararem bem, a maior parte dos aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia é esse conceito, ou conecta o usuário com um restaurante, o usuário com estabelecimento comercial, o usuário com academia e assim por diante. É um setor que vem crescendo demais no Brasil, porque o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então é um terreno muito fértil para isso, assim como para as fintechs sim uma oportunidade incrível no Brasil da gente oferecer esse crédito de maneira muito mais simples, com juros mais baixos e burocracia. Legal, Vitor, bem bacana. Enfim, até agora para dar sequência à segunda fase aqui, e agora todos fiquem à vontade para fazer interrupções e comentários. Eu queria começar aqui essa nossa fase de debate, pegando um pouco, acho que o Vitor citou muito bem o seu João, a Dona Maria, enfim, e até, acho que uma pergunta até mais direcionada para você, Mardilson, como que você avalia nesse cenário de hoje? Enfim, a gente sabe que o Banco Central tem tomado diversas medidas aí para dar liquidez para o sistema financeiro. Enfim, a gente vê uma liberação de compulsório como a gente nunca viu, nem na crise de 2008 aqui no Brasil. Como que você acha, Mardilson, enfim, que as fintechs podem ser um instrumento para atingir lá na ponta quem está precisando desses recursos, né? O seu João, a Dona Maria, que a gente sabe que eles são grande parte dos clientes das fintechs hoje, né? Então, como que o senhor avalia isso? Então, até pegando o gancho nas palavras do Vitor, né? Ele colocou, poxa, como resolver a questão da Maria, que está, ou do João, que está com o nome, entre aspas, sujo, né? E como os bancos iriam atendê-lo, né? na sua necessidade de crédito. Aí é onde entra, né? As fintechs de crédito, que elas são mais intensivas, até por não ter o modus operandi tradicional, né, que se estabeleceu pelo legado de vários anos aqui no Brasil, na regulação, né, e digamos assim, aquele peso maior que as instituições tradicionais têm e, às vezes, não necessita de aumentar o seu escopo de cliente, porque estão muito bem, obrigado, nesse momento, né? Daí onde vem a contestação que essas fintechs podem fazer, né? Que é o que a gente já vem falando há vários tempo, que as fintechs elas são pequenas, mas cutucam, principalmente quando são mais de uma, né? E elas cutucam justamente naqueles momentos, ou naqueles nichos, que as instituições tradicionais, de alguma forma, se colocou distante, né?
E aí é onde entra e eu vejo espaço para as fintechs de crédito nesse mercado, nas franjas não atendidas pelas instituições tradicionais. Tá? Quantas temos dessas fintechs de crédito? Bom, elas até hoje estão aí nascendo, cada mês nasce uma, tá? Autorizada uma, né? Pelo menos uma. Então, um grande número que eu tenho na cabeça está em torno de 15, 17, não tenho o número certo agora nesse momento, de instituições já operando. Né? E eu sei que tem várias já com pedido de autorização. Então, quer dizer, o processo está em andamento. Agora, fomos todos, né, pego aí, digamos assim, de surpresa e temos que fazer aquilo que devíamos fazer em 2, 3 anos, temos que fazer em um mês, né? Porque a situação assim coloca. Então, esse é o desafio, né? Como fazer aquilo que estava projetado de se fazer ao longo dos anos, projetos de médio, longo prazo, e que tem que acontecer no curto prazo, né? Então, eu diria que aí é onde entra o espaço para as fintechs, não só de crédito, mas para as fintechs que atuam no mercado de pagamentos também. Tá? É aí onde eu vejo, eu acho que como é desafio, mas, ao mesmo tempo, são oportunidades. Até antes de passar a palavra para os demais, eu queria só aproveitar o gancho, Margilson, que você deixou. Chegou até uma pergunta para a gente, de quem está acompanhando, que é o seguinte: como que está a agenda, como que fica a agenda do Banco Central agora, nisso que o senhor citou de análise de aprovações de fintechs, de instituições ali de pagamento? Esse prazo deve sofrer alguma alteração por conta da crise? Deve ser acelerado? Deve ser atrasado um pouco? Como que o Banco Central está vendo isso internamente? Nenhum processo do Banco Central parou. Tá? Assim como as empresas, nós também tivemos que aprender rapidamente a trabalhar em home office. Né? Esse é um processo que também estamos vivenciando no Banco Central. Né? Eu hoje mesmo estou aqui em casa, com toda a parafernália aqui para acessar o sistema do Banco Central, né? Receber ligações do mercado, que é mapeado para o meu celular, e estamos tocando. Resumindo, os processos não pararam. Tá? Pode ter afetado a produtividade, né, num curtíssimo prazo? Acredito que sim, porque todos estamos passando por isso, sentimos essa dificuldade de rearranjo, né, de trabalho. Mas os processos continuam. Tá? Posso garantir que continuam e é para estar normal, a não ser por uma refração da produtividade. Agora, por exemplo, posso citar não só os processos, a agenda do Banco Central. O próprio Vitor falou, pagamento instantâneo. Soltamos a consulta pública, as coisas estão em andamento. Né? Eu mesmo, antes de vir para cá, acabei de passar a minuta, né, do Open Bank, né, para ser colocado para a diretoria. Né? Estamos com o nosso projeto de até final de abril, de soltar a norma definitiva do Open Bank. Tá? Então, assim, os trabalhos continuam, a agenda continua. O Banco Central dilatou alguns prazos, não referente a agendas, né, desse resto, mas prazos de outros esforços que a regulação estava exigindo para as instituições, mas que, nesse momento, ela não traz nenhum benefício e era muito mais prudente você flexibilizar para as instituições, dilatando o prazo em referente a algumas atividades, para focar os esforços das instituições, que também estão passando por dificuldade operacional em termos de recursos, né, humanos, e reaprendendo a trabalhar também em home office e turnos separados, para evitar esforços naquilo que é mais urgente nesse momento. Né? Então, assim, resumindo, a resposta é: a agenda continua da mesma forma de antes. Tá? Talvez a produtividade tenha caído momentaneamente. Ótimo. O José Luiz abriu o microfone, acho que tem alguma coisa a dizer. Eu acho que, só complementando o que o Martins estava falando, eu acho que é muito preocupante essa coisa da distribuição mesmo, da capilaridade dos processos, que é o que eu acho que a gente trabalhou, o Vitor colocou um número importante, que é 57 milhões estão aí, estavam conectados,
Eu acho que depois da crise isso aumenta muito, porque por necessidade. Eu acho que a gente precisa, quando a gente fala em crédito, a gente também fala do lado concessão, né? Quem concede precisa se arrumar. Quem concede precisa arrumar a casa e precisa da educação financeira, porque as pessoas também não têm acesso por desconhecimento. Tá? Então, cresceu muito, tanto na área de investimento como na área de crédito. A educação financeira hoje é uma coisa que a maior parte do mundo fintech, e hoje as grandes instituições também trabalham bastante para que isso aconteça, mas é aquilo, a gente foi colhido de surpresa, quer dizer, fomos colhidos até, se parar para pensar, a gente deu conta do recado até agora, nessa coisa de fazer funcionar algumas coisas. Agora mesmo estava aqui vendo o repórter, diz que já tem 17 mil acessos no app da Caixa para pagamento da ajuda do governo. Então, quer dizer, isso tudo está acontecendo muito rápido, né? Então, mostra o quê? Mostra que o que estava aí, né, mesmo com as deficiências todas que vocês colocaram muito bem, está funcionando, está andando, né? E tem condição de ser muito melhor, porque isso aqui vai ser um período de aprendizado, né? Tá? Porque tem essa dificuldade também. Quem vai tomar o crédito também, ele tem algumas dificuldades de entender o processo, né? E a gente não pode esquecer que, junto com tudo que a gente está passando, entrou um monte de coisa que vai facilitar isso no passo seguinte, né? Que é a coisa do cadastro, é a coisa do cadastro positivo, e aí por diante. Então, tem muita coisa andando que eu acho que é um momento só que a gente tem que olhar, tá negócio. A nossa agenda ficou tudo com uma data só, né? De repente, tudo que estava num período muito grande caiu num período curtinho que a gente vai ter que dar uma arrumada, mas é por aí. Vitor, abriu o microfone também? Sim, assim, considerando até o que o José Luiz colocou, que a agenda está caminhando rápido, eu acho que os anúncios estão ocorrendo de maneira rápida, que a efetividade disso está sendo muito devagar. Hoje, uma empresa pequena ou média consegue sobreviver ali cerca de 25 dias com o fluxo de caixa deles. Após isso, assim, é muito difícil ela se manter. São 25 dias super importantes. A gente já está passando a terceira para a quarta semana já de restrições. A medida provisória que saiu sobre a ajuda de R$600 para os autônomos. Até agora, até esse exato momento, eu não recebi a informação que o decreto que regulamenta esse acesso foi publicado, ou seja, as pessoas precisam saber como acessar. Em relação à oferta e liquidez pelos bancos, né? Infelizmente, nós temos somente 5 grandes aqui no país. Até agora, eu não sei como que essas agências vão receber essas pessoas, porque tem que evitar aglomeração. Como é que eu vou para uma agência, vai todo mundo correr para a agência? Ah, não, eu preciso estar incluído digitalmente. Pô, mas e quem não tem o celular? E quem não tem acesso à internet, como é que faz? Então, são muitas dúvidas e que mereceriam, sim, uma atenção com prioridade. Para aí, sim, a gente começar a avançar em qualquer outra discussão como pagamentos instantâneos, open banking. Né? Porque, veja, como que uma fintech pequena hoje, e eu tenho que falar em nome das pequenas, vai parar de dar do seu fluxo de caixa, como que vai se manter, atender um aumento ou não de demanda, para centrar esforços em responder uma consulta pública de pagamentos instantâneos. Veja, para mim é super importante ir com essa agenda. É incrível, assim, se for o mais rápido possível, para mim ótimo. Só que assim, existe um mar de outras empresas pequenas que tem que destinar esforços, recursos humanos para isso. Eu acho que a gente já tem algumas ferramentas para a gente dar mais competitividade para esse segmento, para dar um fôlego. Desde o final de 2016, quando tentou-se e efetivou, no final das contas, depois de alguns bons anos de discussão, a liquidação centralizada, onde colocou-se como obrigatoriedade, tanto para os marketplaces quanto para aquelas fintechs que recebem recursos de terceiro para depois repassar um cadastro na CIP, na Câmara Interbancária de Pagamentos, que a gente viu uma onda crescente e um esforço crescente do Banco Central
em regular essas novas tecnologias. Talvez é o órgão público mais próximo desses debates no Brasil. Com certeza tá? Porque eu acompanho boa parte do restante. E a gente já tem, de lá para cá, a gente tem umas coisas que a gente poderia avançar. Então, a interoperabilidade, por exemplo, é um caso importante. Quantos contratos de interoperabilidade a gente tem entre arranjos de pagamento digitais, como Mercado Pago e outros, e as bandeiras, instituidores dos arranjos de pagamento? O Maílson colocou o número de 15 sociedades de crédito. Sim, 15 sociedades de crédito não dão conta para o Brasil. Então, veja, assim, infelizmente, a gente teve que centrar esforço em dar liquidez para um monte de gente, mas a gente não pode esquecer também, numa agenda de competitividade, usar os recursos que já nós temos, e o Banco Central tem um papel importante, para diminuir algumas burocracias, acelerar alguns processos, para dar um fôlego para essas fintechs. Perfeito. Eu não sei se, Luiz, você tem alguma coisa a comentar sobre esse tema? Acho que só complementando e acrescentando, eu falei um pouco dos pequenos e médios empresários, mas essas pequenas e médias também fintechs, dentro desse contexto, elas vão ter que optar em determinado momento, já estão chegando nessa fase, entre aportar recursos em desenvolver o que elas já tem, o próprio desenvolvedor, né, técnico ali do sistema, ela está discutindo se ele vai continuar ou não dentro da empresa, se vai ter que desligar ou não. Então, realmente está sendo um desafio para esse segmento de até quando que esse setor vai conseguir se sustentar. Então, o receio de tudo é que a gente estava caminhando em ritmo um pouco mais acelerado, crescendo, várias empresas sendo constituídas, modelos diferentes, mas agora eu acho que a gente vai ter um pouco de retrocesso, vão sobrar, de fato, aqui eu estou fazendo uma previsão, pelo menos do próximo mês, não dá para fazer, né, futurismo aqui, mas a tendência é que, de fato, a gente vai conseguir chegar num ambiente onde vão ter poucos sobreviventes, né? Então, a gente vai ter o desafio grande, eu acho que do regulador, olhar para todas essas frentes, todos esses stakeholders dentro desse contexto de pagamento, plataformas digitais estavam surgindo, enfim, que agora vão ter esse desafio de sustentar a operação, enfim. E assim, a dúvida que surge, que eu acho que estou vendo aqui já nos comentários, tudo bem, o Banco Central continuou implementando novas regras e continuando com algumas iniciativas, como o Pix, Open Banking, mas agora como é que a gente faz? A gente já estava com uma dificuldade até de acessar esse sistema, porque tem algumas restrições regulatórias de você ter que participar do ambiente para conseguir dar acesso a esses modelos de negócio. Mas o próprio Pix, quando você vê o formato dele atual, ele é por QR Code. QR Code pressupõe uma transação pessoal. Então, já gera uma dúvida, tá? Mas como que a gente vai desenvolver uma coisa que é para transação pessoal se a gente não pode sair de casa? Então, tem várias dúvidas aí, várias discussões que acho que não foram respondidas e o regulador acho que tem que dar pelo menos um norte ou acalmar o mercado de que tudo vai dar certo em algum momento, que a gente não sabe. Eu queria aproveitar até essa fala, Mardilson, vi até que você já abriu o microfone, enfim, como que o Banco Central está encarando essas dificuldades do setor. E eu queria até também já emendar uma segunda pergunta, que eu acho que a Luiz tocou num ponto extremamente relevante, né? A gente viu que, ao longo dos últimos anos, o Banco Central tinha uma agenda muito forte para incentivar o surgimento de fintechs, uma agenda regulatória muito forte, e acho que a Luiz tocou num ponto extremamente relevante, que a gente sabe dos riscos que podem ter daqui a alguns meses nesse setor, principalmente nas menores, né? A gente sabe algumas fintechs que já estão mais incorporadas no mercado, até que estão um pouco mais garantidas. Mas como que o Banco Central está encarando isso, principalmente para aquelas fintechs que estão começando, que não tem muito caixa, que estão com uma dificuldade de funding enorme, que aí todas se enquadram nisso? Como que você vê isso, Mardilson? Primeiramente, assim, até pegando o gancho da palavra do Vitor inicial, em torno da agenda do Banco Central, Open Bank, Pix,
né, de digitalização de ativos, novos modelos digitalizados de operação de crédito, como recebível de cartão, duplicata, né, eletrônica, e tudo isso está na mesa, está em andamento. Agora, é interessante que, se a gente fosse passar para vocês o que nós recebemos da consulta pública de Open Bank, um dos pontos mais batidos por todos do mercado, instituições grandes, tradicionais, instituições pequenas, fintechs, tudo, é o prazo. O prazo está muito curto. Né? Então, assim, a questão do Pix, QR Code, tal, vem cá, todo o desenho do Pix e o desenho do Open Bank, o Banco Central está num processo compartilhado com o mercado. Aquilo que está se colocando em norma, está se colocando em comunicado, são decisões tomadas ouvindo o mercado. Tá? Então, assim, eu acho que não dá para querer cobrar do Banco Central, né, resposta para tudo. Não, vem cá, vocês fazem parte do desenvolvimento desses projetos. Né? Existem os fóruns adequados para se levar, independente dos fóruns, o Banco Central sempre esteja aberto para receber qualquer demanda. Então, assim, se tem algum ponto que precisa ser colocado, mas eu não consigo ler o QR Code se eu estou aqui e a loja está física, está lá na esquina. E eu não posso ir para lá, para a esquina, porque eu estou isolado. O coronavírus não permite. Ok, mas pessoal, isso está acontecendo agora. Isso é uma situação que colocou todos nós, né, para repensar casos que até então não se tinha pensado. Né? Então, assim, eu acho que é natural, né, que essas questões outras surjam, né, diante desse cenário adverso, que é novidade para todo mundo. Né? E eu acho que o processo que foi colocado para desenvolvimento ele está adequado para absorver, ajustar e orientar dentro daquilo que nos é demandado. Né? Com relação às pequenas fintechs, né? Se você aí nós temos um leque grande, né? Quando a gente fala fintechs pequenas, nós temos fintechs que nem está dentro do perímetro regulatório do Banco Central, né? E temos aquelas que estão dentro do perímetro regulatório do Banco Central. Independente disso, claro que o Banco Central se preocupa com esse ecossistema, porque acreditamos que o caminho é por aí. Tá? Agora, vamos lá. Naquilo que está dentro do perímetro regulatório, nas próprias fintechs de crédito, eu citei aqui de uma forma rápida algumas ações que veio a ajudar, né, esse segmento. Resolve todos os problemas? Olha, existe problemas que não né? Que não é o regulador que vai resolver. Né? O regulador não resolve todos os problemas que uma instituição, uma empresa está passando. Tá? Ele ajuda a dar os incentivos e os mecanismos para poder ajudar. Mas, simplesmente, pegar na mão e vamos aqui, às vezes não é possível. Tá? E esses programas que emergencial de suporte a empregos, por exemplo, visa é horizontal, atendendo dentro daqueles limites que foram colocados na lei, ele está pegando segmentos aí não só da economia real, como também demais empresas. Tá? Então, assim, e mais, a discussão não parou nessas ações que estão públicas. As discussões continuam, né? No Banco Central, no Ministério da Economia, no Congresso. Ok, mas o coronavírus mata em quantos dias? Não sei. Bom, as empresas precisam, né, viver, né? As instituições precisam, mas
repetindo, tá? É um desafio para todos nós, né? Estamos buscando, dentro das condições colocadas, eu acho que o melhor que nós podemos fazer, tá? Dizer que é suficiente é muito difícil, né? Mas existe uma solução matadora? Eu não sei se há uma solução matadora, né? É um conjunto de soluções, um conjunto de ações que tem que ser colocada no mercado. E fazer com que essas ações, como o Vitor colocou, chegue mais rápido, né? Seja distribuída mais rapidamente. Esse, sim, eu acho que é um desafio. Tá? Eu acho que temos várias ações. Agora, temos que fazer com que essas ações, de fato, sejam distribuídas. Né? Recentemente, foi colocado pelo Conselho Monetário, olha, instituições, está proibido, vedado, distribuir dividendos. Né? Por quê? Porque para não vazar aqueles recursos para outros canais que não seja aquilo que, de fato, é urgente. Né? O próprio programa emergencial que saiu agora é uma forma, e se você for ver a regulação, ela dá todos os incentivos, principalmente para os grandes bancos, mas aí é para qualquer banco, pequeno, médio, inclusive SCDs, tá? Todos os incentivos são dados ali para que o Tesouro entra com 85%, a instituição financeira entra com 15%, é aliviado o recurso, o requerimento compulsório, é aliviada a provisão por perdas, é dado todos os incentivos para que, de fato, o dinheiro chegue onde tem que chegar. Né? Agora, a burocracia ela é flexibilizada, mas o dia a dia, o operacional, né, ele é difícil. Vocês mesmos estão reconhecendo que nós ainda não vivemos numa sociedade plenamente digital. Né? Nós estamos caminhando para isso. Né? É um processo sem volta, mas nós não estamos numa sociedade plenamente digital. Né? Nós estamos ainda aprendendo no mundo digital, por exemplo, que está no mundo físico, pega o ladrão na rua. Né? No mundo digital, como é que a gente grita, pega o ladrão no mundo digital? Né? A gente está aprendendo muitas coisas legais, jurídicas, né? Operacionais, o mercado está vivenciando isso. E um outro ponto que o Vitor colocou, que é um desafio para todos, a questão comportamental. Né? Um pagamento, uma operação de crédito, ele exige, no mundo digital, que é novo, ele exige não só do lado da oferta, mas do lado da demanda, né? Que as coisas estejam alinhadas. Né? Então, você, do lado da oferta, pode até estar com uma solução digital, mas o lado da demanda não consegue chegar, porque por questão de educação, por questão de infraestrutura tecnológica. Né? Então, assim, infelizmente, é o que o Zé Luiz falou, esse processo, esse cenário pegou, né, nós, aliás, o mundo, talvez podemos pegar o país mais digital que eu conheço aqui, poderia citar Singapura, né, teria até que ver quais as dificuldades, desafios que eles estão tendo lá. Eu acho que é um bom benchmark, tá? Mas pegou nós, uma sociedade que ela é metade digital, metade não digital, né? Tanto do lado da oferta como do lado da demanda. Então, uma das lições nós temos que acelerar esse passo. Né? Eu acho que isso é um legado que vai ficar. José Luiz, o senhor abriu o microfone, por favor. Não, era mais para complementar. Eu acho que, somando todas a nossa conversa, fica o recado para a gente, quer dizer, tomara que não se tenha uma outra crise de saúde lá para frente, né? As outras a gente sempre enfrentou, mas a gente tem que estar sempre preparado. Eu sempre levei uma coisa para as associações aí, o Vitor me conhece muito bem, a Lois também, que a gente sempre falei para todo mundo,
quem conhece o mercado é a ponta, somos nós os operadores, né, que estamos lá no dia a dia recebendo o cliente, vendo as dores, e quem regula é o Banco Central. Então, esse canal ele cresceu muito nesse período todo. Eu tenho 40 anos cuidando disso e realmente eu posso dizer, esse último período, de 10 anos para cá, principalmente, é uma coisa, eu costumo falar do Ilan para cá, mas é uma realidade. Até mais do que isso veio abrindo o canal. E a gente... outra brincadeira que eu faço no mercado é que quem não participa recebe a regulação que vem. Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar. O Vitor tem toda a razão. O problema é a gente resolver a ponta, né? Tomara que a gente aprenda agora, que a gente tem algumas coisas que não pode deixar de acontecer e que isso realmente vire uma realidade, porque precisamos melhorar tudo, sim. Parte da educação, né? Parte da disponibilidade de tecnologia e depois os custos e dinheiro para quem puder participar disso. Então, é uma coisa de aumentar a renda, né, para poder utilizar isso tudo. Então, é um desafio grande, né? De um lado, você trabalha com um Brasil diferente, né, em todas as pontas, tá? E com um problema único que hoje nós temos para ser resolvido. Mas é por aí, vamos lá. Quando diz o poeta, tudo passa. Queria colocar um tópico. Antes de mais nada, a gente está com quase 250 pessoas assistindo, somando Zoom e YouTube. O pessoal está perguntando se está tudo bem para todo mundo aqui continuar mais 15 minutinhos para a gente abordar o máximo de temas possíveis, porque o debate está interessante, o pessoal está gostando. Está tudo bem para vocês? Mais 15 minutinhos? Aí a gente encerra. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que está chegando muita pergunta sobre esse tema, que eu acho que é extremamente importante, mesmo começando pela Luíse. O pessoal está perguntando muito como que vocês avaliam o cenário de inadimplência, né? A gente sabe que, enfim, por mais a gente está pensando nos grandes bancos, o Banco Central está dando muita liquidez para o mercado, né? Mas ainda assim os bancos estão com muito medo de liberar esse recurso por medo de inadimplência. Pensando nas fintechs, enfim, no mercado de fintechs de crédito, como que vocês avaliam isso? Está chegando muita pergunta aqui. Como que vocês avaliam? As inadimplências podem quebrar as fintechs? Vocês acham que vai ter muita inadimplência? Então, acho que começando pela Luísa, eu queria debater um pouco com vocês esse cenário. Claro. O que eu estou percebendo, as empresas que procuram as instituições financeiras para conseguir viabilizar essa liquidez, empresas, aqui eu estou falando das fintechs, por exemplo, elas já encontram dificuldade para conseguir ter acesso ao crédito, porque tem um simples fator que dificulta, que é a análise do crédito. Então, você imagina que o banco, quando ele vai avaliar essa empresa para conceder um limite, enfim, um empréstimo de fato, ele vai avaliar a saúde financeira daqui em diante. E daqui em diante é um negócio incerto. Então, entre a certeza de liquidez de uma empresa mais sólida e a certeza de uma liquidez de uma empresa que está entrando agora no mercado, de fato, essa que está entrando não vai ter prioridade na oferta e no recebimento desse benefício. Então, isso já está acontecendo. A gente vê, inclusive, com empresas um pouco mais estruturadas, que já estão há um tempo, pelo menos há uns 2, 3 anos, que já encontram esse tipo de desafio no mercado. Então, para o mercado de meio de pagamento, realmente está, por mais que o governo tenha dado diversas medidas, o Banco Central tenha aberto uma série de possibilidades, a gente já não consegue ter tanto acesso. Com relação à plataforma, de fato, eu posso dizer um pouco do que eu estou vivendo aqui internamente no Grupo Móvel como um todo. Os desafios que a gente está enfrentando é justamente para tentar fazer com que essa estrutura da ponta vai ofertar o serviço, ela tenha perenidade, ela seja sustentável pelo menos por um período de 3, 2, 4 meses. Então, a gente está tentando reduzir os custos, tendo o mínimo possível de custo para a operação da plataforma em si, por uma questão simples de contexto, né? Então, internamente a gente está tentando fazer essas medidas, fazendo parcerias com os concorrentes, os parceiros. Na verdade, é esse que está sendo o legal de observar. A gente está vendo a concorrência como, de fato, um aliado hoje. Então, vocês estão vendo várias publicações de parcerias entre bancos grandes, entre fintechs também. Então, mas essa parceria não é para concessão de crédito para fintech ou plataforma, e sim para um contexto maior.
Então, é um pouco da visibilidade que eu tenho hoje. O futuro, realmente, a semana que vem eu já não consigo mesmo ter uma ideia mais concreta de como vai ser diante das medidas do governo do Banco Central. Perfeito. Não sei se o Mardilson, o José e o Vitor têm algo a dizer sobre isso. Desculpa, por falar. favor. Não, eu ia comentar só um aspecto bem rápido. O que diferencia um dos pontos bem importantes que diferenciam as fintechs, marketplaces e outras plataformas digitais nascidas já num contexto ali de tecnologia é que elas operam em rede. Elas não operam de maneira departamentalizada. Então, o que a Loise colocou, e eu coloco com outras palavras, existe um ecossistema conectado num marketplace, por exemplo, como o iFood, como existe um ecossistema conectado no Mercado Livre. Um não sobrevive sem o outro. E nesse sentido, essas parcerias e essas ofertas, inclusive de liquidez das próprias plataformas para o seu ecossistema, é porque há essa simbiose, que há essa necessidade de você manter o seu ecossistema. E as fintechs trabalham também com esse fenômeno de rede. Diferentemente do banco, que muitas vezes não conseguiu operar com esse fenômeno de rede, que é o fenômeno da quarta revolução industrial. Vitor, é isso que eu queria também colocar um pouco da diferença, né, do mundo do mercado tradicional, que é exatamente o charme, né, desse efeito rede, né, que o mundo digital está tornando inerente à sociedade, a forma de como a economia vai trabalhar, né? Poxa, imagina isso, né, quando tivermos tudo junto, token em DLT, com internet das coisas, inteligência artificial e esse Open Bank, uma rede social financeira, quer dizer, vai ser um mundo aí que a gente nem sabe direito o equilíbrio desse negócio. Mas ele tem esse condão que ele é para o bem e para o mal, né? O efeito rede, né? Todos se autodependem entre si, né? E que quando um está com problema acaba arrastando vários, mas quando um encontra uma solução, arrasta todos para essa solução, né? Ajuda a sair do problema todo mundo junto, né? O grande desafio, aí volta aquele problema inicial, que é como aqueles que têm os grandes balanços, né, tirando o governo, que tem um grande balanço, né, barra Banco Central, você tem as grandes instituições tradicionais que têm os grandes balanços, que não vivem nesse mundo rede, né? Mas ele acaba sendo um veículo pelo qual a rede possivelmente vai precisar da ajuda, e é o desafio que nós estamos tentando, né, resolver da melhor forma mais rápida possível, tá? De canalizar os recursos para alguma ponta, de forma que, a partir daquela ponta, o efeito rede trabalhe. Isso. Dando minha contribuição aí, eu acredito que, emendando um pouco o que o Mardilson está dizendo, Vitor, é isso. Eu acho que o sistema tradicional, o sistema financeiro tradicional, ele já aprendeu muito, né? Ele aprendeu muito, no entanto, que ele começou lá atrás encarando esse mundo novo como competidor e hoje entende muitas vezes como parceiro. E é inevitável, quer dizer, todos eles estão reagindo para entrar, estão reagindo para estar junto. Então, quando vem uma crise, também você vem, voltando no nosso momento crucial aqui, você também vem um aprendizado mais rápido, né? Então, eu sei que o Banco Central agiu, chamou todo mundo para conversar e falou que queria uma ação rápida. Tal. Então, a gente tem que esperar um pouco de resultado. Quer dizer, eu acho que tem razão, eu tenho muito medo também, viu, Vitor? Quando fala nisso, o meu medo é a fome, porque essa não espera. Quando a gente fala, essa é a pior delas, né? Então, todo o resto a gente dá uma administrada, tá certo?
mas essa coisa do chefe de família olhando para a família é complicado, né? O pequeno aí que fez seu negócio com sacrifício, com caixa de 25 dias, a partir disso vai ter problema. A gente sabe de tudo isso. Agora, fomos escolhidos de surpresa. Eu acho que o mundo estava mudando, né? Realmente, esse efeito rede é uma coisa que me agrada profundamente. E eu sempre falei no mercado tradicional, ou vocês mudam, ou vocês se adaptam a tudo isso, ou vão ficar para trás, né? Quebrar é impossível, que são muito grandes, mas vão ficar esperando acontecer e tem muita gente reagindo. Então, eu acho que esse é um bom momento para isso tudo ser testado também e ver qual vai ser a reação desse pessoal todo, né? Eu acho que vocês todos estão muito preparados aí para receber essas demandas aí e sabem o que estão fazendo, né? Então, ao mesmo tempo, é o teu negócio, para o mal, para o bem, né? O efeito rede ele é muito bom, realmente. Ele pode ser muito ruim se alguém no meio faz alguma coisa não bem arrumada, não muito ortodoxa. Então, precisa se olhar para isso. Agora, realmente, quando você distribui liquidez, eu me preocupei, eu comecei falando nisso, né? Você começa, tá bom, quem é que vai ter acesso à linha adquirente? Como é que ficam os subs? Como é que fica a ponta? Tudo isso vai ter que ser pensado muito rápido, né? A gente tinha um probleminha de liquidez muito concentrado. Hoje, a gente está com um problema que pode ser muito grande. Pode ser muito grande. Tá? Mas é isso, quer dizer, eu acho que também tem o período do aprendizado aí que a gente, com certeza, vamos sair disso melhor. Eu queria fazer uma pergunta, acho que essa é bem direcionada para o Mardilson, porque ela é bem técnica. Mais de uma pessoa mandou essa pergunta aqui, Mardilson, acho que está havendo uma dificuldade de interpretação, seria bom o regulador falar um pouco sobre isso. Resolução 4656, ao mesmo tempo que ela fala que as fintechs podem tomar dinheiro emprestado, elas falam que a gente precisa de capital próprio. A dúvida basicamente é, podemos ou não nos alavancar? Vamos lá. Pelo que eu entendi, aí tem a ver com as SEPs e as SCDs, né? Exatamente. É isso? O espírito, né? A ideia por trás dessas duas instituições é elas serem desalavancadas, certo? Até para que o peso regulatório delas seja o menor possível, né? Agora, algumas flexibilidades foram dadas, né? Por exemplo, saiu agora ajuste na resolução 4656. As SCDs ela pode emitir cartão de crédito, uma atividade que elas podem fazer. A previsão está na norma, né? Isso permite elas alavancar? No sentido clássico, não. Tá? Elas não permitem, até porque a alavancagem ela surge no rotativo. Isto é, quando o portador não consegue pagar o cartão, a instituição financeira ela entra no rotativo para o portador. A SCD ela vai bancar o rotativo, fazer uma operação de crédito rotativo usando os recursos dela, próprio dela. Tá? E aí, isso daí ela pode empacotar, né, securitizar isso e jogar no mercado de capitais, quer seja via FDIC ou debêntures, como algumas estão fazendo, né? E alguma percentual que ela pode assumir de risco nessa seção dentro das regras dos fundos, mas limitada a um percentual muito pequeno. Então, assim, alavancagem no sentido tradicional, não pode ainda e nem pode fazer captação junto ao público, né? Isso está vedado, tá? Mas foi permitido o repasse junto ao BNDES, né? É um dinheiro carimbado, né? Ela pode conseguir recursos junto ao BNDES direcionado às operações de algum segmento dentro das regras do BNDES. Que o BNDES ele usa a rede os veículos das instituições financeiras para desovar recursos dentro do plano estratégico do BNDES, né? Então, são essas as flexibilidades que foram colocadas. Eu não diria que isso representa que elas podem captar, tá, ou se alavancar junto ao público. Não.
Para mim, continua sendo vedado. Perfeito. O José Luiz tinha aberto o microfone para falar um pouco sobre isso. Eu acho que a recomendação que se faz para o pessoal da SCD, que a gente viu nascer aí, e realmente a regulamentação foi feita dessa forma, para que você tivesse um custo de observância baixo. Então, o que tem que fazer, que eu falo para todos eles, tem que ser rápido, né? Na verdade, você tem uma saída de reciclagem do dinheiro, o capital tem que ser reciclado numa velocidade que você consiga manter a sua atividade. Então, tem que ter um capital acumulado, ou seja, acumular resultados, para que você possa fazer isso. Então, é um modelo que começou assim, quer dizer, a gente não pode pensar em ECD e sonhar com banco. Isso não dá muito certo, né? Então, o mundo fintech tem que aprender também que ele também tem os passos de caminho, tem que pegar caminho por um caminho que ele consiga construir a sua base e fazer e crescer, senão fica complicado. Então, eu acho que a ECD é um belo ensaio para você ser uma instituição financeira maior amanhã. Perfeito. Antes da gente encerrar, a gente está chegando nos minutos finais aqui. Eu quero abrir antes a palavra para cada um de vocês, dar um recado final. Só queria fazer mais uma pergunta para o Mardilson, que estão chegando várias aqui, eu estou tentando selecionar as principais, e tem uma que chegou também mais de uma vez, que é o seguinte: até eu sei que eu não queria falar sobre isso, Mardilson, até por conhecer o Banco Central de cobertura, eu sei que o Banco Central nunca antecipa nada que vai fazer, o Banco Central simplesmente faz e publica, e depois explica o que fez. Mas tem muita gente perguntando aqui, enfim, o que está na agenda do Banco Central de curto prazo em relação às fintechs, se o Banco Central não estuda, por exemplo, emprestar dinheiro para fintechs, com elas emitindo letras financeiras ali com lastro em carteira de crédito, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até onde, obviamente, você pode falar sobre esse tema. Bom, eu não posso falar muito, né? Senão amanhã eu estarei demitido, né? Mas, assim, tem muitas discussões na mesa, tá? Eu não acompanho todas, claro, né? E é muito dinâmico, tá? Tá chegando várias discussões, várias demandas, e não só do mercado, do governo, do Congresso, assim, vem de todas as frentes, né? Algumas eu participo diretamente, outras eu dou palpite. Então, assim, realmente não dá para antecipar nada, até porque seria até leviano da minha parte, né? A decisão final sempre é da diretoria, tá? Né? E não cabe ninguém abaixo deles dizer o que vai sair ou o que está para sair. Realmente é difícil, tá? Mas uma coisa, assim, eu garanto, os projetos principais da agenda BXREST continuam na mesma forma, tá? Um atraso aí de 1, 2 semanas até as equipes se reorganizarem, né, no home office, mas continuam os trabalhos. A agenda Covid-19, digamos assim, né? Não sei nem se dá para chamar agenda, né? Porque ela é tão dinâmica e não tem um planejamento, porque não se dá ao luxo de ter um planejamento, né? Chegou, discutiu, tem mérito, não tem, é possível, é viável, solta, né? Vai em frente. Então, está sendo assim, tá? Chegou, discutiu, tem mérito, não tem, é viável, edita a norma. Então, não dá para realmente falar muito mais. Ótimo. Enfim, agora a gente já acabou de estourar nosso tempo aqui, a gente já avançou 15 minutos do que estava previsto aí. Eu queria, antes de mais nada, abrir a palavra para cada um de vocês, aí começando pelo Vitor, vi que você tinha aberto o microfone, Vitor, ali, para dar uma palavra final, um recado, enfim. Sim, eu queria agradecer e, antes disso, dar mais 2 informações e também elogiar uma postura muito importante do Banco Central. O BNDES, desde o ano passado, tudo é criar uma espécie de um marketplace de fintechs para aquelas empresas que não conseguem o crédito no BNDES ou não seja atrativo pegar esse crédito no BNDES, que ela seja encaminhada para essa fintech. Então, quem realmente tiver interesse nesse projeto, esse projeto está em andamento lá no BNDES, eu acho muito legal. O segundo esclarecimento e também assim um elogio ao Banco Central, que embora a gente como o Banco Central apenas publica e depois explica, a verdade o Banco Central é um órgão regulador extremamente maduro e aberto para discussão.
acho que o termo que a gente precisa falar bastante cada vez mais no Brasil é accountability, ou seja, a gente precisa ser transparente e responsável. E o Banco Central é muito transparente, ele cria diversos grupos de trabalho, às vezes exclui a gente de alguns, mas faz parte, mas ele está sempre aberto para escutar. E vale a clássica frase que se você não está na mesa para jantar, você pode estar no cardápio. Então, para a gente diminuir essa simetria de informação entre o prédio lá do Banco Central e a vida como ela é, vocês precisam buscar ou entidades ou você mesmo ir lá no Banco Central, bater lá na porta, encaminhar, participar das consultas públicas, dos chamamentos, enfim. Quem quiser mais informações sobre a O2O pode entrar no site o2obrasil.com.br. Quem quiser algum tipo de ajuda, se você, pequeno estabelecimento, está ouvindo ou vendo esse vídeo, em qualquer tempo que você esteja vendo esse vídeo, pode entrar em contato comigo lá no Instagram. Eu posso demorar em responder, mas eu respondo, @magnanivitor, tudo junto. E, novamente, obrigado, Jota, pela coordenação. Obrigado, Loise, Mardilson, José Luiz. Foi incrível. Valeu. José Luiz? Bom, só queria agradecer a todos aí pela oportunidade, mais uma vez, de debater os temas que eu gosto. É o mundo que a gente vive há muito tempo, eu tenho me dedicado bastante para isso, a gente é uma preocupação, e eu acho que esse momento é um momento de foco. Eu queria pedir, quer dizer, eu ouço muito, todo dia, muitas fintechs, muitas associações, tenho procurado direcionar. Escolha a sua briga, escolha a sua luta, pega a melhor hoje, quer dizer, aquela que realmente faz sentido, faz diferença, porque não adianta você pegar uma agenda, né, enorme, sabe, colocar hoje para os reguladores, ou projetos que você olha para dentro e sabe que, se a gente for mexer um pouquinho, vai demorar 1 ano, 2, 3, 4. Então, a gente precisa de coisas mais emergenciais, ou seja, temos um problema para separar muito o que eu tenho que resolver agora para aquela coisa estruturada, o projeto de futuro, coisas mais estruturais. É isso que eu tenho falado para toda a clientela e para todos os meus parceiros aí nas associações. É o recado que eu deixo hoje. Muito obrigado. Obrigado ao Jota pela organização. Guilherme, foi um prazer falar com você. Adilson, obrigado aí pela atenção. Dá meu abraço para o Damásio, que foi sempre muito atencioso com a gente. Loise, estamos juntos. Vitor, obrigado. Obrigado, José Luiz. Luiz, por favor. Claro. Também agradecer a oportunidade para esse bate-papo rico, deixar minha opinião que, sem dúvida, acho que a gente está numa mudança de hábito e que a gente ainda não sabe ao certo quais serão daqui para frente, mas eu posso dizer que hoje já estamos vivendo algumas, por exemplo, o processo de aumento de frequência de usuário em plataforma digital, as pessoas estão descobrindo momentos diferentes de usar serviços das plataformas digitais, isso está sendo também interessante. Existe também algumas características dessas plataformas que podem servir de ferramenta para a organização financeira do comerciante, por exemplo, e também sustentar toda essa cadeia produtiva. E se eu puder deixar aqui algumas dicas para essas pequenas fintechs, que é o que, assim, sendo um pouco privilegiada, é o que a gente vê dentro daqui da empresa que eu trabalho, adapte-se, né, a esse ambiente hostil, que eu sei que é difícil, mas a gente tem que se acostumar a viver e prosperar nesse tipo de cenário e que, não, ao invés de ficar esperando sempre uma bonança futura, né? Então, entenda seu concorrente também como um potencial aliado, que acho que faz sentido, é o que vocês comentaram também dessa cadeia, dessa união do ecossistema, realmente é importante. Testa muito, mas fale rapidamente, isso é fundamental, ainda mais agora. Vai testando modelos de home office, se não dá certo, no dia seguinte já tenta arrumar. E o principal para as empresas invista realmente na cultura empresarial, porque isso que determina um ambiente saudável para as pessoas que estão trabalhando, para os colaboradores também, que a gente tem que se preocupar da saúde mental dessas pessoas que estão dentro de casa confinadas. Então, se eu puder deixar essa dica. E obrigada mais uma vez, obrigada, Mardilson, Zé Luiz, Vitor, Irene, foi um prazer.
Obrigado. Mardilson, abrimos com o regulador, fechamos com o regulador também. Ok. Bom, obrigado aí, Jota, a Associação O2O, O2O, o Zé Luiz, a figura da Luiz aí, que sempre bastante agregadora de informações, tá? Para nós lá no Banco Central, esse estreitamento com a vida como ela é, com a sociedade, ele é um objetivo colocado e estamos buscando cada vez mais isso, né? Vou fazer propaganda aqui hoje nós temos meta até para bombar no Twitter, no Instagram, né? No LinkedIn, em todas as redes sociais mais ativas. O Banco Central está cada vez querendo ser não só passivo, mas também ativo nas disseminação de informações, tá? Não só recebendo, mas também provendo informações, e temos meta até para ser os maiores seguidores, ser o maior seguidos, né? O Banco Central. Então, assim, só para deixar esse recado de que estamos querendo melhorar a nossa relação com a sociedade, né? De forma que aquelas ações que nós fazemos para o sistema financeiro, o sistema de pagamento, de fato, busque atender a sociedade. Senão, nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. Obrigado mais uma vez. Ótimo, gente. Então, enfim, da minha parte também, foi uma honra estar com vocês. Acho que tentei abordar ao máximo aqui os temas que chegaram. Muitas perguntas ficaram faltando, mas é bom que aí a gente tem um pretexto para fazer um novo debate daqui a algumas semanas, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, em nome do Jota, eu agradeço o José Luiz Rodrigues, agradeço a Luiz Nascimento, agradeço também o Vitor Magnani e agradeço também o Mardilson Queiroz pelo Banco Central. Obrigado, gente. Até uma próxima.